Caos nos paradigmas, o que isso significa? Primeiramente, a gente precisa conceituar o que é paradigma. Talvez para muitas pessoas é uma palavra que a gente quase não fala, a gente quase não ouve no dia a dia. Paradigma seria, vamos dizer assim, um modelo, um exemplo que a gente segue. E aí tem uma história bem interessante de cientistas, que ele diz que os cientistas colocaram 5 macacos dentro de uma jaula. E dentro dessa jaula havia também uma escada, e no topo dessa escada havia um cacho de banana. O macaco, obviamente, a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Subir na escada e pegar a banana. Quando ele botava a mão na banana, caía um monte de água fria nos 4 macacos. E assim foi. Chegou um momento que quando o macaco ia botar o pé na escada, os outros iam, pegavam aquele macaco e batiam nele. E aí então daqui a pouco tiraram um macaco, um dos 5, e colocaram outro macaco que não tinha visto aquilo ali. Quando ele entrou na jaula, o que ele fez? Foi correndo nas bananas. Os outros macacos já pularam na frente dele e bateram nele. E aí foi mudando, macaco por macaco, foi mudando até que os 5 macacos eram diferentes. Nenhum deles tinha tomado nenhum jato de água fria, mas nenhum deles ousava a subir naquela escada e pegar o casco, ou e pegar a banana. Paradigmas é quando a gente tem um modelo que a gente segue há muito tempo e às vezes a gente não para refletir o porquê que a gente faz. E aí, por exemplo, há algumas histórias, até inclusive hoje no almoço nós conversando, estávamos falando. Eu acredito que 95% das pessoas que estão aqui não sabem. Por que a gente não come carne na sexta-feira santa? Muitos não sabem. Daí minha mãe uma vez falou para mim, não, é respeito. Eu disse, puxa, então comer carne é desrespeito? Faz sentido, né? E tem coisas que a gente vai levando na história. Por outro lado, tem paradigmas que foram quebrados na história. Peguei alguns exemplos aleatórios aqui para a gente refletir. Por exemplo, modalidade olímpica. Até 1969, o salto em altura, eles vinham correndo, eles pulavam de frente. E aí eles alcançavam ali uma média de 2 metros, 2 metros e 10. E aí em 1969 um cara decidiu quebrar esse paradigma, quebrar esse modelo. E ele veio correndo e pulou de costas, aumentando 20 centímetros a marca. E assim até hoje é feito. Se a gente olhar para a história, os direitos das mulheres, até 1932 as mulheres não tinham o direito a voto. Hoje, graças a Deus, elas podem votar. Se nós olharmos para a história da nossa igreja, a reforma protestante foi um quebra de paradigma gigantesco, ele simplesmente rompeu com a história. Martinho Lutero, quando faz a reforma protestante. Esses são paradigmas bons que foram quebrados. Mas os paradigmas não terminaram, eles continuam até hoje. Porém, há paradigmas que estão sendo quebrados, que a gente precisa reavaliar. Por isso que a minha palestra é o caos nos paradigmas, e nós queremos justamente refletir sobre isso. Por que nós fazemos o que fazemos? Muitos paradigmas, eles foram impostos pela sociedade, foi imposto pelo mundo. Por exemplo, dentro da nossa própria família. Não está dando certo o casamento? Separa. O importante é ser feliz. Quantas pessoas já ouviram isso? Paradigmas, modelos atuais que vêm e que transformam em caos a nossa vida. Ou até mesmo a questão do sexo, até que foi citado hoje de manhã pelo pastor Joel. Experimenta aqui, experimenta lá. Para que se guardar para uma pessoa? Por que eu tenho que fazer só com a minha esposa? Por que eu não posso
às vezes, dar uma puladinha de cerca, quebrando paradigmas que era importante no passado. Frustrações na infância. Quando nós éramos pequenos, ou quando eu era pequeno, pelo menos, a minha família colocava alguns limites para mim. Olha, se você se comportar, se você fizer isso, fizer aquilo, no Natal você vai ganhar um presente X. E aí tinha toda aquela espera. O que nós fazemos hoje com os nossos filhos? Eu digo nós porque eu me incluo nessa. O filho pede, está aqui. O filho pede, e aí quando ele recebe um não, seja de nós, ou seja da sociedade, ou seja do mundo, há frustrações. Porque quebrou o modelo que ele tinha, o modelo que aquilo na cabeça dele estava claro, e ele achava que era sempre assim. Tudo funciona em tempo real, e não dá para ter frustrações na cabeça de muitos jovens e adolescentes. Houve mudanças de modelos, de paradigmas, que infelizmente vieram para piorar. Antigamente, os filhos tinham que ir para a escola, ainda é assim até hoje. Mas eu vejo crianças que têm uma agenda, crianças, adolescentes, que têm uma agenda mais cheia que o adulto. Inglês, aula de música, judô, futebol, não sei o que, mandarim. Para quê? Ele vai se inserir numa sociedade de uma forma, às vezes, tola. Por quê? Porque nós aprendemos com a sociedade que o nosso filho tem que ser bom. Porque o paradigma mudou. Agora não é importante ser, o importante agora é ter. E aí, se meu filho não tiver inglês, se meu filho não tiver o judô, se meu filho não for tal isso, ou se for aquilo, aí não vale. E a gente vai entrando naquilo que a sociedade impõe, paradigmas que foram quebrados, até mesmo em momentos com a família. Poxa, sentar com a família, almoçar, tomar o café da manhã, tomar o café da tarde, cada um no seu espaço, no horário que quer. Oração, então, antes da refeição, esquece. Paradigmas que foram quebrados e assim por diante. Mas também a gente precisa de uma resposta. Há um paradigma que não muda. Em Mateus 24:35 diz: céus e terras passarão, mas as suas palavras não passarão. Céus e terras passarão, mas as suas palavras não passarão. O que nos tira do caos e mostra um paradigma que é imutável é a palavra de Deus. Aqui nós temos algo que não vai mudar. Aqui tem algo que é firme, que é pautado. E por que isso aqui é tão importante? Porque ele não é apenas um livro de história. Ele tem histórias aqui, mas não é apenas um livro de história. Porque aqui não é um livro religioso ou um livro de autoajuda. A palavra religião é religare, que significa uma ação do ser humano em busca de Deus. A palavra de Deus, ela faz justamente o contrário. Ela mostra Deus vindo ao nosso encontro. E quando a gente vai lendo, vai manuseando a palavra, como dizia Lutero dizia que a palavra de Deus é como uma erva. Quanto mais você manuseia, mais ela exala o perfume. Então, essa palavra de Deus, ela tem que ser o grande paradigma, ela tem que ser um modelo, ela tem que ser um exemplo que faça com que a gente observe o que está acontecendo ao nosso redor. Há paradigmas do passado que a gente precisa manter. Outros a gente pode mudar, desde que tudo esteja pautado na palavra do nosso Senhor. Então, para encerrar, esse amor de Deus por nós jamais passará. Pode mudar todos os paradigmas, menos a promessa do amor de Deus por mim e por cada um de vocês. Esse é um paradigma que não vai mudar, e é esse paradigma que nós temos que seguir. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.